Olá, pessoal. De novo, bom dia a todos. Hoje a gente vai continuar o tema da aula, só que a gente vai parar aquela parte de física e nós vamos para biologia. Professor, eu não faço biologia, professor. Por que nós vamos ver biologia? Está escrito biologia celular e DNA, né? Gente, radioproteção tem a ver com danos em DNA. Às vezes a pessoa fala, não, essa informação um dia foi mais importante, atualmente são outras coisas que a gente vai considerar. Mas a base de entender a ação da radiação ionizante em meio celular é entender nos danos do DNA. Eu sei que vocês sabem, né, que vocês estudaram para fazer vestibular. Vocês devem estar com as informações bem mais frescas que eu, mas enfim, tive que aprender bastante biologia para ser o tema dessa aula. Vou fazer o meu melhor, né? Mas eu tenho que lembrar vocês que eu sou um físico de raios cósmicos. E raios cósmicos, para mim, é outra coisa, não é célula, tá? Então, é uma coisa mais cósmica, assim, tá? Viajante, alternativa, essa coisa de... Gente, tô brincando, tá? Raios cósmicos não é isso. Raios cósmicos tem a ver com uma astronomia, é um tipo de astronomia que não é de imagem, tá? É outro tipo de coisa. E tem a física de partículas que deriva também dela. Mas eu resolvi fazer uma brincadeirinha com vocês aqui, né? Antes de começar a aula, né? Olha, a dama verde, né? Então, a gente vai começar. É uma aula... Vamos ver para que lado ela vai, tá bom? Então, filminho. Aqui. Só. Olha aí. Que lindo, olha. O astronauta ali. Que zoeira, hein? Tá bom. Adeus, dama verde. Foi legal. Pronto. Voltamos ao que era a vaca preta. Tá bom? Deixa eu arrumar aqui um pouco a minha tela que tá meio bagunçada. Pronto. Olha. Então, as respostas das células aí, tá? A gente, num panorama geral, tá? Quando a gente fala de radiação ionizante e célula, a gente fala em mutações genéticas, tá bom? Então, esse que é vamos falar assim, onde foi parecendo que era a coisa do câncer, da radioterapia, da radiobiologia, do RB, tudo envolvia a célula, mas algum dano dentro da célula, né? E aonde estava esse dano, né? Isso é o próximo transparência. Só para falar assim, a gente vai ter que falar sobre aberrações cromossômicas, então, uma parte de cromossomo. A gente vai ter que falar sobre câncer, é uma série enorme de seminários que vem depois dessa outra enorme série de seminários. Morte de célula, né? Olha, professor, né? Então, lembra que a gente tinha matado os ratinhos? Agora a gente vai matar a célula. Pelo menos ninguém não fica não é tão comovente assim, né? Não tem a mãe da célula chorando pelo seu filho célula. É uma coisa mais normalzinha. Só para falar que é o seguinte, né? Quando você fala em fenótipo maligno relacionado a câncer, você tem os que chamam-se eventos de iniciação, quer dizer, alguma coisa acontece com a célula e ela começa, vamos falar assim, sair do controle, né? Ganhar autonomia, não responder mais ao coletivo de células. E esse é o que chama iniciação. E a progressão é porque isso não se dá de uma forma abrupta.
ela, vamos falar assim, que ela vai ficando mais rebelde com o tempo, né? De novo, o Bachelard com a sua epistemologia, tá? A célula, sinceramente, ela não tem interesse em ser rebelde nem nada, tá? É só uma figura de linguagem. Vamos avançar. Olha aí. Então, em meio celular, né? O que nós estávamos pensando, né? O que se pensava, né? Eu falei para vocês lá das ações indiretas, né? Da radiólise, e o pessoal obviamente relacionou com transformações químicas em alguma espécie, né? Quando você fala de proteína, né? Quando fala de macromolécula, olha aí, né? Proteína, enzima, lipídio, né? Se é uma alteração de estrutura de alguma forma. Então aqui tem exemplificado o que o pessoal entende por isso. Ou as moléculas se grudam, né? Intralinks, né? Alguma ligação, sei lá, tem uma lesão aqui química, né? Que favorece esse tipo de ligação entre duas moléculas diferentes. Ou senão, dentro da própria, né? Começa a haver uma alteração da estrutura. A parte de proteína, de novo, eu não sou biólogo, tá? Então eu sei que tem estrutura secundária, terciária, quaternária, porque cada proteína não tem só uma composição química, tem também a estrutura geométrica dela, né? E é um pequeno milagre que essas coisas consigam ser sintetizadas assim com uma receita precisa. De qualquer forma, a radiação ionizante faria essa alteração de estrutura, tá? É uma possibilidade. As alterações químicas, né, como eu falei, bases nitrogenadas, a gente está falando basicamente de DNA, né, mas tem que lembrar também que as proteínas são compostas pelos denominados aminoácidos, e os aminoácidos também acabam remetendo a esse tipo de composto. Tá? Então, surgimento de dímeros, bom, alguma ligação química aí, né? Eu não sei, eu tenho uma vaga ideia do que seja, não é importante. Alterações nas propriedades de transporte de íons da dupla camada lipídica. Que interessante. Olha, não sei se vocês lembram, eu acredito que lembram, porque fizeram vestibular outro dia. A membrana da célula ela é composta por uma dupla camada de lipídios, né? De novo, é aquela coisa que eu falei, a água é uma molécula polar, né? Essa estrutura dupla, de alguma forma, acaba fazendo não sei se ela é polar ou apolar, mas ela permite a difusão seletiva do conteúdo extracelular e intracelular, né? Não é um processo passivo, ele envolve você queimar energia de alguma forma. Então isso é, de novo, biologia, citologia, é algo que eu sou limitado a princípio. Muito bem. Degradação, desnaturação de proteínas, né? Tudo que eu consigo pensar é ferver o leite e fazer um ovo ali e a albumina ficar branca. Então a proteína tem essas estruturas aqui quaternária, terciária, elas vão se quebrando e vão caindo nas estruturas mais simples, né? Uma desnaturação. Inativação de enzimas, porque enzima ela depende, né? Boa parte, a enzima, pensem sempre assim, ela é um catalisador, tá? Então uma reação química que aconteceria de uma forma ineficiente, com a enzima acontece de uma forma eficiente. E a enzima, a princípio, não é consumida no processo. Então, como um catalisador não é, né? E basicamente a enzima, ela não participa, a participação química dela é fazendo sites, locais geométricos de deposição e postos de potencial que favorecem as reações químicas, né? Então, se você tem uma alteração de estrutura, você já tem uma inativação de enzimas também, né? Então, sempre pensando como macromolécula. O surgimento dos interlinks e intralinks. Mostrar aqui, olha, que o que é importante, né?
as alterações das propriedades físico-químicas, né? Então, vamos falar, é um jeito de estudar o efeito da radiação ionizante, não é mais o jeito quente, mas isso acontece, tá? Então, as enzimas ou, né, proteínas têm alteração na solubilidade, viscosidade, absorção de luz no visível ou no ultravioleta, a alteração no peso molecular, na taxa de sedimentação, no perfil eletroforético, certo? E na gelificação, se vai quanto fica gel ou não. Tudo isso é de desconhecimento meu e vai acabar, o meu desconhecimento acaba nesse ponto aí onde está, bom? Olha, atualmente considera-se o DNA como o que é radiosensível, tá? Então você fala, mas alterou pra caramba um monte de coisas da molécula e eu tô só preocupado com o DNA. Bom, assim vão se construindo as teorias, tá? Hipótese, comprovação da hipótese. Uma época parecia que tudo era alteração de DNA, que era a molécula primordial, né? Então o pessoal até falava, é um fascínio pelo DNA, né? Mas vocês têm que lembrar que o DNA, ele apesar de ser conhecido há muito tempo, ele não tinha o papel que ele tem atualmente, né? Foi só a partir de 1950 que ele foi atribuído a propriedade de genoma, né? Quer dizer, é onde estão as informações de síntese de proteínas. O pessoal não sabia onde estava como é que a célula fazia proteínas, né? Então falava, talvez tenha outro núcleo que tem a ver com outras proteínas que fazem outras proteínas primárias que fazem proteínas secundárias, né? A partir de 1950 esse papel ficou no DNA, né? Então é o fascínio do DNA. Então, quando fala gene, atualmente a gente sempre relaciona gene com genética com DNA. Nem sempre foi assim. Então, você tinha eu vou dar uma puladinha aqui da teoria do alvo, né, e da teoria do veneno. O alvo era, como a teoria veio antes da descoberta dessa característica do DNA, então o alvo ele era indefinido, né? Então eu falava assim, não, talvez exista uma única coisa dentro da célula que, se ela for inativada, a célula tem um prejuízo. Aqui a gente já está falando de prejuízo de célula, provavelmente de morte celular, tá? Então não é aquela ação química, vamos falar, lírica, já estamos mais Terminator aqui, tá bom? Depois, essas outras teorias, não, mas talvez tenha um único lugar, mas você tem que ter vários impactos aí, várias lesões químicas para que essa coisa pare. O que era essa coisa? DNA. O pessoal não sabia que existia DNA antigamente. Ou o alvo múltiplo, né? Talvez tenha mais de uma, mas é sempre a mesma. São teorias, tá? Você não tem como saber a princípio, você ia tentando estatisticamente ter um vislumbre. É o tema de toda uma série de transparências que vão aparecer agora, tá? E só para não deixar para trás, a teoria do veneno. O veneno, ele tem a ver não com genoma, proteoma, aquelas coisas assim, tão internas e fundamentais à célula, mas com citoplasma, né? Então, falava, talvez tenha uma alteração de alguma membrana interna, né? E vaze alguma substância, e essa substância que causa a morte celular. Por que não? Né? Então, olha, extravasamento tóxico de conteúdo no citoplasma. Uma teoria a ser feita, né? A gente vai caminhando. Essa da teoria do veneno o pessoal não fala atualmente muito, mas quando chegar no finalzinho vão lembrar dela de novo de uma outra forma, tá? Então aguentem firme aí. Por enquanto nosso foco é nessa teoria do alvo, e as próximas transparências têm a ver com DNA de qualquer forma, tá bom? Mesmo eu não sabendo nada, eu vou enganar vocês vão falar, professor, o cara é fera, né? Nada, farsa do rock and roll. Tá bom? Olha aí, professor, né? E essa aí
escadinha aqui no bombeiro. Quebrou, professor? Não, isso aqui é a fita de DNA, gente, ó. Então eu já falo um pouco da composição do DNA, só vocês devem lembrar, né, do vestibular, né, todo mundo passou, que tem ela é uma fita dupla e ela é ligada por ligações químicas aqui, com as bases, né, ó, e ela é torcida numa hélice, né? Ah, eu lembro, professor. Então, o problema, qual que é a reação química que lesa o DNA a ponto de causar uma morte celular, né? Então, o pessoal, primeiro, eles pensavam assim, não, eventualmente a fita do DNA vai ser quebrada, né? Olha aí, quebrou. E aí a célula morreu, né? Ah, coitada da célula. Né? Então, essa alteração só de um lado, né, que você fala, quebra aqui, de repente isso aqui fica sem nada, tem o nome de quebra simples, né? Então, SSB é a sigla normalmente usada no sigla de single, né? Então, é simples. Então, o pessoal achou que por aí o negócio ia, né? Só que deu um problema, tá? A atividade metabólica da célula gera radicais livres, que eu falei na outra aula, assim, não sei o quanta ênfase eu dei, porque eu tava bêbado, vou abrir o jogo, tava bêbado, não tava falando nada com nada, aliás, não, brincadeira. Né? Então, a parte de radicais livres eu preciso reforçando. Mas o metabolismo interno da célula agride as fitas de DNA. Professor, a célula vai morrer. Bom, então, é de ocorrência frequente. A primeira célula que foi composta, né, no planeta Terra, no universo também, ela tem que, se ela é baseada em DNA, ela tem que ter algum mecanismo de consertar DNA, tá? Senão não vai dar certo. Então, esse tipo de quebra, por mais trágico que pareça aqui, eu vou falar, não, a célula tem algum ferramental químico que conserta tudo isso, tá? Então, as células normalmente estão preparadas para isso. E a radiação ionizante? Daí então tem aquela coisa, não, mas a energia depositada pela radiação ionizante não é aqueles eletronvolts de reação química, são centenas, até mais eletronvolts, né? Então fica aquela coisa, e o depósito de energia é tão assim microscópico, e essas estruturas aqui, elas também são tudo nanométrico. Como é que será que vamos falar assim, a probabilidade de você achar estruturas tão pequenas no meio do espaço é minúsculo. Então, tipo, perguntas, tá? Então, o pessoal passou para a fase seguinte aí do joguinho. Só me colocar aqui. A fase seguinte é essa daqui, ó. Essa aqui é a mesma foto da outra, tá? Mas essa aqui diferiu. Então, essa é a quebra dupla do DNA. Então, o nome dela, em inglês, né, é double, né? Então, DSB, né? Então, vamos falar assim, olha, se ela quebrou, ela rompeu. Se ela rompeu, a célula morreu. Será? Né? A teoria do alvo é isso. Falar, alguma coisa aconteceu com o DNA. Eu não consigo imaginar nada pior que aconteça com o DNA do que isso. Falar, mas pode ter alterado quimicamente essas bases aqui, não sei, né? Olha, é o tal negócio. E se acontecer isso aqui, o que acontece, né? Você tem, de novo, os mecanismos de reparo. Eu vou voltar rapidamente à transparência anterior, que é o seguinte. O DNA, ele tem uma altíssima estabilidade, tá? Então, significa que desse lado aqui você tem informação e desse lado você tem exatamente a mesma informação. É uma fita negativa do outro, tá? É uma informação complementar, mas é igual. Se você tem a quebra de DNA simples, você vai ter alguma enzima, chama DNA polimerase, que é o que chama aqui, olha,
enzimas especializadas. Ele vai correndo aqui o DNA. Daí na hora que ele vê aqui que o negócio quebrou, ele fala, muito fácil, né? Qual que era aqui? Era reconstrói. Aqui já não tem mais, aí então continua indo, tá? E tudo volta a ser como era antes. É uma coisa de reparação. Aqui fica um pouco mais complicado para o DNA polimerase fazer, porque quando ele chega aqui, fala, e daqui, para onde eu vou? Cadê a complementar do outro lado? Não tem. E agora? Né? Então, aí é a bioquímica das DNA polimerases, eventualmente elas vão dar como é que fala? Um acochambre aqui, né? Vão dando um jeitinho e daqui a pouco continua na fita de alguma forma, tá? Só que a informação aqui pelo meio ficou toda meio perdida. Professor, é câncer na certa. Só tem uma célula no seu corpo, né, aluno? Não, calma, tá? Isso daqui também acontece na natureza, tá? Acontece com menos frequência, pela ação dos metabólicos, com certeza, né, dos produtos do metabolismo. Então, formalmente, a gente fala assim, que os danos às células não se encontram preparadas, né, e os mecanismos são precários. Então, não é que ele não conserta, ele conserta, mas conserta com erro. Tá? Isso é câncer. Então, vamos lá, tá? Então, mutação pontual. Sabia, né? Peraí, vou até... Não, é tanta informação que essa eu preciso voltar. Quando a gente fala de mutação, a gente falando Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, não sei se alguém assiste, que mais que tem? Batman não, Superman não, né? Enfim, né? O Deadpool gosto, né? Mas daí é com remédio. Então, mutação genética, o pessoal fica ali, com certeza, professor, né? Mutação genética é aquela coisa que dá superpoderes para as pessoas de parte da alteração de uma parte da sequência do DNA. A mutação genética tá certinho, a parte de superpoderes não, tá? Então, se ocorreu aqui uma informação errada, né, a reconstrução de uma informação errada, o que acontece na prática? Superpoderes? Não. A proteína que seria construída a partir dessa sequência aqui de nucleotídeos, ela vai ficar um pouco diferente. Superpoderes? Não. Gente, é uma enzima, tá? Uma enzima ganhou ali uma forma um pouco diferente, de repente não foi um super prejuízo. A gente vai discutir um monte de mecanismos de como o DNA é organizado e nem sempre uma mutação genética é uma coisa que reflete na célula, tá? Fora o fato que a gente tem mais que uma célula no corpo. Perda de um segmento, quer dizer, aqui mutação significa que uma informação foi trocada. Perda de segmento significa que parte da informação foi perdida. É o fim, né? Tá bom. Translocação do segmento de DNA, né? Então, olha só. Aqui quebrou, aqui tem um outro pedacinho, vamos supor, esse pedacinho agora está navegando ali pelo núcleo, ele vai achar um outro lugar para se colocar. Professor, né? Então, tipo, uma possibilidade a gente vai ver isso nas aberrações cromossômicas. De qualquer forma, a gente está vivo, as células estão vivas, a vida existe, ela é viável, tá? A princípio. Então, essas coisas, elas fazem parte do metabolismo celular, elas acontecem todo dia em não centenas de milhares de células do nosso corpo, tá? E a gente está vivo, tá? E radiação? Vamos devagarzinho, tá? Ela vai fazer, a princípio ela faria uma desses dois tipos de coisa aqui com alguma diferença, talvez. Vamos ver. Bom,
Aqui a gente vai... Eu tenho que falar um pouco sobre DNA para vocês, porque quando eu estou falando DNA, eu sei o que eu estou falando. Vocês, eu não tenho certeza. Melhor conferir, né? Para a gente deixar os discursos afinados. Bom, vamos iniciar aquela parte de biologia que o Renato não sabe, sabe marginalmente, mas eu vou impressionar vocês e vocês vão achar que eu saiba tudo, mas não sei nada. Vamos ver o que acontece. DNA, todo mundo tá vendo aqui, torcido. Aquela figurinha, a mesma coisa. Aqui as dimensões, tá? 20 angstroms, 34 angstroms, né? Para torção de um ciclo da hélice, né? Isso aqui é minúsculo, gente, tá? O sal de cozinha, né? O espaçamento ali no sal de cozinha dos íons cloro e sódio é da ordem de 1 angstrom. Então, não dá para ser menor, né? As eletrosferas têm desse tamanho, são mais ou menos desse tamanho. Então, é uma molécula, vamos lá, o ciclo dela é grandinho, comparado com o sal de cozinha, mas ainda assim é uma coisa atômica, né? Fita complementar e de alta estabilidade, né? Aquela DNA polimerase 1 e 2 são os enzimas que vão lendo a fita e complementando a parte que falta dela e deixa ela sempre íntegra, né? Ela tá sempre íntegra. Quando tivesse o nosso computador, a integridade nas informações do HD que a fita DNA tem. Tá? Aliás, se a gente funcionasse que nem computador, a gente tava frito, tá bom? Então, só para lembrar uns conceitos básicos. O DNA, ele tá em todas as células, né? Falar, mas tem RNA. Normalmente tem RNA como componente principal nos vírus, né? Mas o DNA vamos falar assim, é onde normalmente as informações estão armazenadas nos seres vivos, né? O vírus, a princípio, não é um ser vivo, gente. Eu imagino que vocês falam, mas o vírus morre. Pense no vírus como um cristal, tá? Ele é um composto químico, ele é uma coisa mais parecida com remédio do que com ser vivo, tá? Ele é outra coisa. Ele não tem vida, né? Ele fala, por isso que ele não morre. Não, ele também não se mantém, né? Ele se mantém só dentro da própria célula. Ele é um, como é que fala? Parasita. Bom, eucariotos. Lembra disso aqui, professor? Eu pus no vestibular lá e errei. Então vamos acertar, tá? Eucariotos são as células que têm núcleo. Os protozoários mais simples não têm núcleo. O DNA está junto do citoplasma lá, ele está só concentradinho no mesmo canto. Então, aí chama protocarioto. Né? Eucarioto é uma célula com núcleo, é uma célula moderna. Né? Tem uma parte especializada dela que é para o DNA, tá? Para o genoma. Então, olha aí, DNA confinado na região do núcleo. Organizadas em estruturas denominadas cromossomos. Professor, né? Tem o cromossomo, eu já lembro dos cromossomos. Não tem cromossomo aí é só DNA. Né? DNA, daqui a pouco aparece. Então, o cromossomo dos eucariontes são múltiplos, né? Pode ser pode, mas normalmente é múltiplo e linear. O que é linear? Linear quer dizer que é um tracinho, tá? Mas não é um X, que lá são 2, na hora da divisão. A gente já fala deles daqui 2 aulas. Que chato, professor, vai ficar um monte de aula falando de célula? Vou. Daí vocês pulam, não vêm, fazer o quê? Vocês já sabem mesmo, né? Senão vocês vêm. Então, linear no sentido no protocarionte você tem também o DNA, só que eles são circular, a estrutura dele é circular, tá? Não tem fim, né? Uma pontinha vai para chega na mesma pontinha. Toda a informação genética está em um lugar só, tá? Nessa bolinha, né? A replicação do seu conteúdo acontece na fase G.
né, do ciclo mitótico celular. Então, o que acontece com o eucarioto? Ele tem 1 hora da existência dessa célula que vai falar, oba, hoje é dia de dividir. Então, na fase G, tá? Ela pega... seria fase S, gente? Depois eu corrijo, tá? Tem G e S, tá? Então é na fase S, é onde tem a replicação. A célula nesse dia ela vai se dividir, então ela se prepara a falar, agora eu vou me dividir. Acontece um monte de fenômenos, esse fenômeno, resumidamente, né, vamos falar assim, parte dele, a parte principal chama mitose, e viram 2 células, né? Falar, entendi, e no protocarionte, né? Ele não tem esse momento mágico. Tá? Enquanto a célula está funcionando, ela está duplicando conteúdo, replicando conteúdo de DNA e as fitas já estão se replicando juntas. Tá? Então, enquanto ela está, vamos falar, comendo, ela está também já se dividindo. Né? E em seguida já vira 2 células, tá? No meio do metabolismo, no gás ali. Vamos falar. Não dá tempo de pensar. É outro tipo de organização. Nas células eucariontes que tem núcleo, você vai ter 1 hora que a célula faz uma atividade especializada, que é a divisão celular. O protocarionto não tem. Nossa, professor, não sabia disso? Isso é importante? Vai que sim. Genoma humano. Ó, ele na célula, né, pesa 6 picogramas. Picogramas, pico. Pico é 10 a menos 12. Difícil de pesar? Nem imagino como. Tem 3,2 bilhões de nucleotídeos. Ó, nucleotídeo é esse negocinho aqui, ó. Vamos lá, é a pecinha básica do quebra-cabeça, tá? Depois ela divide em 3,2 bilhões. Se desenrolar a fita do genoma, dá 1,8 metros. Aí vai lá, nossa, quer dizer que eu tenho 1,8 metros. Isso aqui é atômico. Se você enrolar, cabe dentro do núcleo de uma célula e ainda sobra espaço. Né? Se você desenrolar, dá 1,8 metros. Então, é bastante material, vamos falar, disposto aí. Tem bastante espaço para você quebrar e fazer o que você quiser. Aliás, o que deve ter muita quebra de qualquer forma, é uma estrutura muito grande, né? E no ser humano, nós temos esses pares, né? O ser humano, ele é como célula, né? Ele está na classe diploide. Ou seja, a gente tem a carga genética do pai e a carga genética da mãe. E essa carga, ela é redundante, num certo sentido, né? Com pequenas variações, porque senão todo mundo ia ser igual. Então, olha só. Falar, eu tenho então essa fita do pai e essa fita da mãe. Quebrei essa fita aqui. Essa célula está comprometida. Esqueceram que é do pai? Não sabia. Quer dizer, se perdeu a capacidade de fazer uma enzima, você tem a outra fita ainda fazendo a enzima, né? Mas isso daí vai prejudicar o funcionamento da célula e levá-la à morte. Talvez, né? Vamos falar que provavelmente não. Então, os organismos diploides se organizam assim. São 22 pares, não é 23. É que 2 nos mamíferos, tá? São diferentes. Tem o tal do X e o tal do Y. Um vem do pai, se esse vier, vem do pai, né? Esse aqui só tem na mãe. Né? Então, XX, XY. Mamífero? A ave não é XY, tá? Réptil não é XY. Aliás, o sexo do réptil depende até da temperatura do que ele foi incubado, não é da carga genética, né? É da expressão do genoma. Então, vocês assistem Netflix, tem um monte de séries super legais, assim, anime. Bom, chega. Vamos falar um pouquinho de DNA aqui, tá? Olha aí, o nucleotídeo
Então você tem essa parte de trás aqui, que a gente fala que é a estrutura da fita, né? Então é fosfato e uma pentose. Como assim pentose? Pentose é um açúcar, olha aí como tem. É penta, né? Então tem 5 pontinhas. De qualquer forma, né? Dependendo desse açúcar, vai ser o RNA, porque o açúcar chama ribose, ou vai ser o DNA, porque esse açúcar é a desoxirribose. Entendi, professor. Então, isso eu sei que vocês já sabiam, né? Desculpe, vamos, próxima transparência, vocês também vão saber, né? Aqui vocês estão vendo as timinas, adeninas, guaninas e vão ver de novo assim que eu me coloque em outro canto aqui. Pronto. Muito bem, né? Então, aqui são alguns fatos aí com relação à estrutura química do DNA, né? O DNA, ele tá na fita dupla, então ele é aquela... Vamos voltar aqui, né? Voltando ao filme, né? Então, uma informação é totalmente redundante com a informação seguinte, tem uma, ela é a cópia da outra, né? Ela está em cópia, ela está em backup. E você tem o RNA, que não, né, a estrutura dele é só uma fita. Usualmente. Não é isso que eu aprendi. Pois é. Por que vocês não fizeram biologia? Aliás, algum de vocês deve ter feito algumas matérias de biologia. Já deve ter visto também. Tá bom. Aí, aqui aquela transparência da ribose e desoxirribose, né? Então, DNA é o ácido... Não sei porque é um ácido isso aqui, desoxirribonucleico. E o RNA é o ácido ribonucleico, né? Então, é aquela coisa depende do açúcar. Aí, a estrutura da fita, tá? Você fala que tem essas ligações fosfodiéster, no sentido que é fosfato e hidroxila da pentose aqui. 5 linhas, 3 linhas, o que quer dizer? 5 linhas, 3 linhas quer dizer que eu não sei, tá? Isso aí é como você conta em química a posição dos carbonos em um composto orgânico, tá? Mas fosfato não tem carbono. Bom, é a pentose quem tem, tá? Mas vem cá, se são 5 pontinhas, e as 5 pontinhas corresponderiam a um carbono, por que eu tô vendo 5 linhas e 3 linhas aqui? Não tem cadê o 4 linhas, né? Na verdade, quando você vai ver bem, né, esses 5 linhas tá num hidroxila, é um carbono que está separado, que está ligado com 4 linhas e depois vem para 3 linhas, tá? Algum químico, depois vocês vão numa festinha e perguntam lá para algum químico que esteja, ele vai dar uma aula para vocês assim, e vocês vão ficar super felizes, né? Vão fazer novos amigos. Também. E as certas bases nitrogenadas, né? Que é onde está a informação. Aqui são os pares complementares, tá? Então, nós temos a adenina e a citosina no DNA, tá? Quer dizer, se aparece de um lado da fita, do outro aparece esse outro, né? Não ia ser melhor se uma pudesse ligar com a outra, tipo adenina, dedina. Seria maravilhoso, mas de alguma forma não dá certo, né? E aliás, uma chama púrica e outra chama pirimídica. Então, de alguma forma, só dá certo a complementação de uma púrica com uma pirimídica. Não dá para ligar 2 púricas e 2 pirimídicas juntas, né? Quando tem essa ligação, é o dímero. Você falou dímero lá atrás, né? Então, tá errado, né? A informação deu errado. Então, essa base complementar, adenina, citosina, e essa base timina, guanina, né? Apareceu uma de um lado, apareceu outra do outro, né? Então, a informação está dupla. E o RNA, ao lugar da timina, aparece uracila. O que é isso aqui, né? Bom, outra base pirimídica. Então o DNA não tem. Eventualmente acaba aparecendo como erro, tá?
falar a DNA polimerase por algum motivo, deu errado, tá? Então ela acaba entrando uma uracila ali pelo meio. É um jeito de estragar a informação, mas é um jeito que ele tenta recuperar, tá? Vamos falar, é um jeito que você estraga a informação pós-radiação ou até pelo metabolismo da célula, né? Vamos continuando. Então, o DNA aí, né? Repositório de informação para síntese de proteínas. Então, ele é uma receita, né? Você tem... interessante. Quer dizer, proteína é uma coisa enorme, muito complicada. Tem estrutura secundária, terciária, quaternária, né? E toda essa informação, que é complicada, né? Está num lugar mais simples, que é o DNA. Só que o DNA, ele é duplicado. Então, a princípio, ele é duplicado justamente para que a informação não se perca, né? Então, olha só. O caráter monocistrônico, né? De novo, é aquele meu livro. Fale de citologia como se fosse um profissional sem saber nada, tá? Então, Bede e Town, em 1941, denominaram monocistrônico nesse sentido, um gene e uma enzima. Funciona assim. Nem em 1941 as pessoas não sabiam que a informação da síntese de proteínas estava no DNA, estava no gene. Só que o gene era uma coisa mais abstrata, né? Poderia ser uma outra proteína, uma proteína mais simples. Mas tinha essa conclusão aqui, que o gene, seja lá o que ele fosse, ele produzia uma enzima, né? Mas aqui é proteína. As enzimas são proteínas, tá, gente? Só que aqui a ação dela tem a ver com o catalisador, né? Então, esse é uma enzima. Mas tem outras proteínas que não são enzimas, né? Olha aqui. Então, que são codificadas no DNA. Então, hormônio, né? Insulina. Se eu soubesse falar de hormônio, eu ia ficar falando, mas eu não sei, tá? Então, eu só tenho insulina. Então, a insulina é feita em transcrição de DNA. Interessante, né? Queratina, né? O componente do cabelo, da pele, das unhas. É uma proteína estrutural. Ela é sintetizada nas informações de DNA, né? Daí vai virando ali aquelas fitinhas lá de colágeno e elas vão se juntando. Transporte, né? O transporte aqui de oxigênio, no caso, hemoglobina. Sintetizado no DNA também? Pois é. Então, tudo isso eu não sabia. E quer dizer que se eu fizer uma mutação genética, a minha célula não vai mais ser capaz de fazer hemoglobina? Vai ser terrível, né? Desde que seja uma célula do tecido sanguíneo, né? Se for uma célula de pele, eu acho que ela não ia fazer mesmo hemoglobina de qualquer forma. Então também tem isso, né? O genoma ele não é todo ativo, ele tem células especializadas. Essa coisa dos células de sistema imunológico, eu não sei falar nenhuma delas, né? Então antibiótico eu coloquei, né? Então, compostos químicos aí com ação de combater organismos externos, né? Do organismo, né? Dura quando combate as próprias células, né? Você tem uma doença autoimune. Então, você, além disso... Aqui, proteína. Monoproteína. Hemoglobina é proteína? Sei. Vocês me falam. Além de proteínas, estruturam segmentos de RNA com função regulatória. Isso é de outro gênero. Olha, esse regulatório, ele está no negrito, ele devia estar assim piscando, fazendo barulho, tá? Porque é muito importante isso aqui. Só que as pessoas, isso daqui é tão moderno, nós estamos falando dos últimos, vamos falar, principalmente os avanços dos últimos 20 anos, que praticamente não tem livro-texto direito.
Mas olha aí, o RNA, RNA, olha, mas temos o ncRNA, miRNA, siRNA, snRNA, lncRNA. Puxa, professor, não é só RNA, né? Non-coding, micro, short, SN, nesse momento, small e long non-coding RNA, né? Esse é para falar de alguns. Poxa, professor, eu nem sabia que tinha tudo isso. Vamos saber. Vamos ver. Ó, aqui já está dando 44 minutos, talvez eu pare a aula antes porque é muita informação, né? Então, o DNA estrutura sequências de RNA. Mas é interessante, eu não sabia, né? Pois é. E você precisa dessas sequências de RNA. Aliás, o RNA você precisa de qualquer forma fazer a transcrição para proteínas, próximas transparências, né? E talvez eu pare, eu acho que eu vou parar para a aula não ficar muito longa e depois eu continuo. Então, estruturam os RNAs necessários ao funcionamento e transcrição e tradução. Ó, também, RNA de transferência e RNA do ribossoma, né? E o mitocondrial, né? Aqui talvez tivesse escrito MI, mas tem o RNA mensageiro que está faltando, então depois eu coloco. Então, tipo assim, você tem um monte de RNA sendo transcritos no DNA, e esses RNAs vão fazer alguma coisa, né? Então, a produção de alguns produtos requer a ação de vários genes distintos, tá? Mas aqui, um gene, uma enzima. Tudo bem, só que tem enzima que é mais complicada, tá? Então, você faz uma parte dela, outro gene faz a segunda parte dela e algum outro lugar faz a união desses dois, né? Isso é bioquímica celular, eu não sei disso, mas eu sei que esse processo existe, então... agora bem, hein? Alguns genes são capazes de produzir diferentes variações de uma mesma proteína. Alternative splicing. Nunca ouvi falar, professor. Splicing é uma coisa importante e eu vou reforçar porque qual que é o objetivo dessa pequena apresentação, tá? É que vai acabar ficando grande. Vocês não falarem bobagem, tá? Normalmente tem aquele mito, né? Aquele mantra da radiobiologia que fala assim: lesou DNA, morte celular ou câncer. Não, é câncer e morte, né? A gente está esquecendo do tamanho das estruturas e da complexidade das estruturas que a gente está lidando. Então, essas coisas são tipo, mas é complexo, então com certeza. Não, é complexo no sentido de que a radiação não consegue. A radiação são efeitos assim localizados, sendo que tudo depende de cadeias muito complexas que têm retroalimentações. Então, o alternative splicing, né? O splicing, ele é uma coisa importante. Eu só vou reforçar aqui e eu vou encerrar a aula. Alguns genes são capazes de produzir diferentes variações de uma mesma proteína. Eu falo, mas e aqui? Pois é, em 1941 o pessoal não sabia disso, tá? Então, o genoma humano, o pessoal achava que era uma coisa, né? A gente é um pouco arrogante, fala, não, o ser humano é um ser muito complexo, né? A mulher, então, né, é mais complexo. Bom... mas de qualquer forma não tem tanto gene assim no genoma, né? Mas você tem, ainda assim, você tem um gene capaz de fazer pequenas alternativas de uma mesma enzima, dependendo do que? Pera aí. Essa eu faço questão, né? Olha, pronto. Né? Já eu ouvi risada maligna. Dependendo desse povo aqui, ó. Se não, dependendo deles, você vai fazer um tipo de proteína ou outra. Isso aí é mais ou menos parecido com aquilo que eu falei, que o sexo dos répteis não está numa carga genética como genoma, ele está na expressão do gene, tá? Dependendo da temperatura, por exemplo, o sexo do réptil vai ser um ou vai ser outro durante a incubação. Então,
Aqui a parte de transcrição, né? Como já a aula ficou grande, eu vou encerrando. De novo agradeço, né? Espero que vocês não tenham se assustado com a minha risada maligna, né? Tirem as crianças da sala, não deixem as crianças verem isso na televisão. E agora é assim, mais uma aula para falar de código genético. E depois vai continuar aulas falando de célula. Então eu peço desculpa a vocês, porque enquanto eu estou falando de célula, eu não estou falando de física. Mas se eu não falar de célula agora, vocês vão ter informações erradas na hora que eu começar a falar de mortalidade de células, né? E dos testes in vitro, principalmente. E os testes in vitro, eles são complicados, né? Você, não o teste em si, mas a conclusão do teste, né? Imagina, você vai ter um efeito assim grandão e vai ver essas coisas microscópicas aí, né? Então, eu encerro a aula aqui, vou tomar uma água e continuo em seguida, tá bom?